Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos retornando com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético. E nós estamos agora vivendo um momento de uma série especial intitulada Da Entrada Triunfal até a Cruz, né? Então são os fatos cronológicos, os momentos ali que ocorreram do momento que Jesus ele entra em Jerusalém até a sua morte na cruz do Calvário, né? Nós estamos no segundo episódio, que nós vamos intitular como O Rei Purifica o Templo, que é o momento ali que no outro dia, Jesus ali ele vai examinar o templo, né? O local de adoração, o local do sacrifício, e ali ele vê muitas coisas que não estavam de acordo com a vontade do Senhor, né? E há toda uma operação e todo um ensino ali, muitos fatos ali. Comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. A paz do seu pastor, seja bem-vindo novamente. Paz do seu pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Os irmãos que estão estudando conosco este novo série de estudos, né, desse episódio, nós, nesse contexto, nós podemos ver as passagens em Mateus capítulo 21, Marcos 11, Lucas 19, mostrando essa narrativa dessa cronológica da entrada de Jesus em Jerusalém. Nesse episódio, pastor Alex, nós vamos abordar alguns pontos quando Jesus examina o templo, né? Nós já falamos da entrada dele, a proclamação. Jesus olha ao redor, né, de Jerusalém, e agora ele retorna para Betânia, mas no dia seguinte agora ele volta, né? A Bíblia diz que ele teve fome e ele vê uma figueira com muitas folhas e não encontra fruto. Eu estou fazendo apenas um resumo que nós vamos abordar cada um desses tópicos, né? Ele observa no templo o comércio, né? Ele repreende dizendo, né, que a casa de Deus seria casa de oração e não comércio, uma expressão forte que ele usa, né, o covil de ladrões. Ele usa ali com autoridade, né? Depois ele até é questionado com que autoridade estava fazendo aquilo, né? Mas enquanto ele expulsa os comerciantes, aqueles que estavam negociando, a Bíblia diz que os coxos, aleijados, cegos, eles se aproximam de Jesus, né? E são aceitos, são acolhidos por Jesus. Quando eles retornam agora para Betânia, eles observam no caminho que a figueira que Jesus havia, né, trazido a palavra para ele, havia secado desde a raiz. E Jesus, na sequência, Jesus ensina, porque eles ficaram admirados como ela havia secado, e Jesus os ensina a respeito da fé, a respeito da oração, do poder da oração e do perdão, né? Nós vamos abordar isso. E falando de frutos, porque Jesus procurou frutos, mas que frutos são esses? E que frutos Jesus quer encontrar também em nós? É uma pergunta que podemos deixar para responder nesse episódio, né? E também, finalizando, o rei confrontado, aquele rei que entrou em Jerusalém com honras, né? É confrontado pelos religiosos. É interessante que nós vamos ver esse momento, né? E sempre nós vamos ver esse confronto com os religiosos da época. Mas é interessante, eu gostaria até que passasse o próximo quadro, porque essa primeira cena desse segundo episódio, né, que está lá em Marcos 11:11, Malaquias também, seria bom os irmãos lerem 3, de 1 a 3, Salmo 11:4 e João 2, de 13 a 17. O texto em Marcos diz assim: entrou no templo e, tendo observado tudo, saiu para Betânia. Jesus ele entra em Jerusalém e ele vai direto ao templo. Ele não para ali para receber ali os elogios das pessoas, mas ele vai direto no templo. E é interessante porque quando nós olhamos a respeito de Israel, desde o deserto, nós vamos ver um desejo do Senhor a respeito naquele momento do tabernáculo e agora do templo. Porque quando nós olhamos o tabernáculo no deserto, nós vamos ver que o tabernáculo estava no centro do acampamento. Tabernáculo no centro e as tribos ali em volta, todas as cabanas em volta. Então, se você pudesse sobrevoar
o acampamento de Israel, você veria nitidamente isso, o tabernáculo no centro. E nós podemos dizer também que em Jerusalém, o centro de Jerusalém é o templo. Como também nas nossas vidas, o centro de todas as coisas tem que ser a pessoa do Senhor Jesus. Sim. O centro de uma alma remida tem que ser a adoração a Deus. Então nós podemos até fazer essa comparação, esse paralelo, que Jesus ele entra e ele vai direto ao templo. E é a mesma coisa com as nossas vidas, né? A partir do momento que nós deixamos o Senhor ele entrar nas nossas vidas, ele vai direto ao nosso coração, né? Sim. A Bíblia diz que nós temos que preservar o coração porque dele procede as saídas da vida. Então a grande preocupação do Senhor Jesus era saber como está a nossa vida espiritual. Sim. Como que está o templo. Então Jesus ele vai ali até o templo, ele observa, já estava tarde, ele retorna para Betânia, que era uma vila próxima, para que depois ele retornasse ali novamente para o templo. Sim. Mas mostrando também esse tarde aqui, o momento profético que nós estamos vivendo, né? O momento da noite, o momento de densas trevas, mas é um momento que o Senhor ele quer fazer uma mudança na nossa vida, né? Para que nós possamos ser verdadeiros adoradores, servir ao Senhor em espírito e em verdade. Sim. Interessante, pastor Roberto, na sequência, né, no outro dia, pela manhã, acontece um fato muito interessante. Eu gostaria até que o pastor falasse a respeito disso. Nós vemos, pastor Alex, que em tudo Jesus estava ensinando dessa importância da vida do homem com Deus. Porque o templo, Jesus viu um templo construído, Jesus viu uma edificação, um prédio grande, mas o que chamou a atenção de Jesus é que a comunhão com Deus, a presença de Deus não estava como centro naquele lugar. Havia estrutura, mas não havia a presença de Deus. Na sequência, no dia seguinte, como você disse, Jesus continua ensinando dentro dessa mesma linha, porque é quando eles passam e encontram uma figueira. Ao longe, viram a figueira com muitas folhas. Ela era aparente, frondosa, bonita. Mas Jesus, ao se aproximar, procura frutos e não encontra. Essa é o grande ensino, né? Porque o que o Senhor quer ver no homem são os frutos da operação do Espírito Santo na vida. O resultado da presença dele na vida do homem. O resultado. Não adianta ter toda uma aparência frondosa como havia no templo. Jesus estava ensinando. O templo ele era uma maravilha, né? Lindo. Uma obra, né? Chamava a atenção. Mas o Senhor não estava se revelando naquele lugar. Então foi quando Jesus, a Bíblia diz, né, em Marcos 11, verso 13, então nada achou senão folhas. Então o Senhor, ao olhar o nosso coração, o Senhor também quer encontrar em nós frutos da ação dele na nossa vida, frutos de comunhão, frutos da presença dele, porque onde o Espírito Santo está presente, onde o Senhor está presente, gera frutos, né? Então essa foi a preocupação do Senhor. Então a Bíblia diz que ali Marcos, quando ele vai citar, ele organiza muito bem essa narrativa, porque primeiro mostra que Jesus procura frutos na figueira, depois ele entra no templo na sequência, agora purifica, e na manhã seguinte os discípulos retornam e vê a figueira seca, né? Porque se a figueira tem toda a aparência e não tem frutos, seca. Ela seca. Exatamente. Assim como o templo, que posteriormente, né, o Senhor viu aquele vazio que estava dentro dele, não havia sentido da sua existência. Né? É interessante porque nós vemos até na imagem aqui ao fundo Jerusalém, e você vê uma estrutura muito bonita, né? Na época, possivelmente, né? Isso aqui é só uma ilustração, mas é como se fosse a figueira frondosa, né? Às vezes você tem uma estrutura religiosa, né? Tudo muito bonito, funcionando muito bem, mas isso não está gerando frutos, né? Às vezes eu tenho uma Bíblia, eu me visto de uma maneira condizente com o que a Bíblia diz,
mas eu não estou gerando frutos, né? O interior... O interior está vazio, né? Está seco, está morto, não produz, né? E é interessante que nós vamos ver que esse momento aqui, ele vai ser refletido no próximo tópico, né? Por quê? Jesus, ele entra novamente em Jerusalém, e eu gostaria até que passasse o próximo quadro, porque o que ele vai contemplar ali? É o comércio no templo, né? É interessante que se as pessoas olharem e não analisarem direitinho, o que estava acontecendo ali era uma coisa que era permitida. Por quê? Era a festa da Páscoa, as pessoas vinham das aldeias, vinham até de outras nações, né? Nós vamos ver isso também em outras passagens em Atos, quando o etíope ali, ele vem a Jerusalém para adorar, né? Vem de outras nações, porque havia muitos judeus em muitos lugares, eles vinham para adorar. Agora você imagina uma pessoa, ela sair 30, 40, 50 quilômetros, às vezes, né? Hoje são distâncias curtas para nós, mas para eles eram grandes distâncias, perigosas, para trazer, por exemplo, um animal para o sacrifício. Era impossível isso. Então era permitido que as pessoas ali, elas chegassem no templo, adquirissem ali a sua oferta para poder sacrificar ali, né? Era o sacrifício que seria feito. Haviam os cambiadores porque haviam pessoas de muitas nações, então haviam muitas moedas circulando, então se precisava fazer essa troca, esse câmbio, né? Mas o que Jesus observa ali? É que o verdadeiro objetivo do templo tinha sido mudado. Ele deixou de ser um local de adoração para ser um local de troca, de venda, né? Há uma expressão forte, porque Jesus diz assim, é um covil de ladrões, né? Então nós temos que ter muito cuidado disso, né? Porque se nós nos desviarmos daquilo que é o verdadeiro propósito do Senhor, a adoração ao Senhor, o projeto de salvação, esse projeto ele vai ser roubado das nossas vidas, né? Sim. Essa experiência, esse norte, porque qual que é o norte da vida do crente, né? Jesus, ele morreu na cruz, ele vai voltar e nós vamos ser arrebatados e nós vamos morar na eternidade com o Senhor. Então isso não pode ser usurpado das nossas vidas, isso não pode ser trocado por outros benefícios, outras benesses desta vida. Então Jesus, ele entra ali e ele vê isso. E Marcos 11 diz que ele derrubou as mesas, os cambistas, ele faz ali um chicote, né? E ele expulsa todos ali. Então isso é importante porque nós vemos essa operação, né? Esse vigor do Senhor Jesus em que o templo voltasse a ser, na realidade, o que ele deveria ser, um local para adoração. Sim. E o Senhor, ele faz isso também nas nossas vidas. Ele vai retirando aquilo que não é bom para que o nosso coração seja, para que a nossa vida seja o templo do Espírito Santo, né? Sim. Interessante, pastor Alberto, que Jesus ali, ele traz uma expressão a respeito do templo, né? Eu gostaria até que o pastor falasse sobre isso. Sim, porque Jesus, após realizar, enquanto ele estava expulsando, ele diz, né, que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Ele diz, vocês, porém, fizeram dela um covil de ladrões. Então, o que o Senhor queria era devolver ao templo, o que ele estava fazendo ali, devolver ao templo o seu objetivo real, né, que era a casa de oração, o lugar onde todos aqueles que viriam a Jerusalém pudessem encontrar o dono da casa, conversar com o dono da casa, a casa de oração, né? Havia sido distorcido o entendimento do povo, o comércio, mas agora o Senhor queria restaurar isto, né? Devolver ao templo essa condição, porque a oração é algo que, né, o Senhor também conosco hoje, o Senhor quer fazer isto, porque a oração é essa forma de nós estarmos dialogando, conversando com Deus, colocando diante dele. Transmissão de vida, né? Oração. É isso, porque enquanto estamos falando com Deus, o Espírito Santo está falando conosco. Então, nós estamos recebendo toda esta vida. Então, é este ambiente onde o coração do homem
talvez possa estar nessa condição, onde o coração do homem está nesse tumulto de muitas situações, de muitas coisas que querem, muitas vozes gritando dentro do coração dele, às vezes até com aparência religiosa, mas está distanciando o homem de Deus, desse relacionamento do homem com Deus. E isso hoje é o que o Senhor quer ver em nós, encontrar em nós. É por isso que, de forma veemente, né, ele vem e expulsa, porque esta é a ação do Senhor, tudo aquilo que nos impede de ter comunhão com Deus, de ter um relacionamento com Deus, não há acordo. O Senhor não tem acordo, o Senhor não quer que façamos acordo com aquilo que nos tira da presença dEle. Porque é interessante, porque quando você fala em oração, né, casa de oração, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mostra até a universalidade da salvação, né, em Jesus, mas é interessante porque quando nós nos remetemos ao culto, o culto não pode ser apenas um local, não deve ser um local de troca. Então que as pessoas estavam ali, vou ali comprar a oferta aqui, vou comprar a pombinha aqui, vou comprar o cordeiro aqui, vou sacrificar, os meus pecados estão perdoados, a minha oferta está feita, Deus vai me abençoar, ano que vem eu volto aqui novamente. E não pode ser assim. O culto para nós é essa transmissão de vida. Você vai, não por uma troca, mas você vai para falar com Deus. Sim. E para ouvi-lo, Sim. e para sentir a presença dele, e para se sentir também purificado, remido de todas as coisas. É interessante, é por isso que nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus, né? O culto ele inicia com este sacrifício, com a lembrança desse sacrifício, porque através da morte de Jesus, os nossos pecados são perdoados, né? O templo é purificado, a nossa vida agora é restituída, a comunhão é restituída, para que nós possamos viver essa experiência da casa de oração, falar com Deus, ouvir as respostas dele, ser dirigidos, direcionados por ele nesse momento. É interessante, pastor Roberto, que esse momento destaca algo muito especial e muito importante para nós, até para você que está nos assistindo. Eu gostaria até que passasse o próximo tópico, porque diz assim, autoridade e santidade. Jesus, em João 2,17, diz, o zelo da tua casa me consumirá, né? Por quê? Porque nós vemos ali, em contraponto ao primeiro episódio, e não é algo que vai apagar aquilo que nós vimos no primeiro episódio do rei humilde, montado sobre um jumento, um Jesus que é manso, humilde de coração, aquele que vai receber o homem, vai transformar a vida do homem, que bate a porta do coração para entrar. Mas nós vemos aqui um momento porque Jesus, o Senhor, ele ama o pecador. Sim. Mas ele não tolera o pecado. Sim. Jesus, ele quer que o homem venha até ele. Venha como está. Se você está cansado, se você está fadigado, se você vive preso, às vezes, às coisas desta vida, você está acorrentado às coisas desse mundo, você tem o direito de ir até Jesus. Mas no momento que nós aceitamos ir até Jesus, nós vamos ver essa autoridade de Jesus e a santidade, ou seja, ele vai operar na sua vida para que haja uma mudança de vida, né? Para que você viva uma vida de santificação, uma vida de entrega. Sem santificação é impossível ver a Deus. Então, a grande preocupação do Senhor era isso, é que o homem pudesse ver a Deus. Então, nós vemos essa autoridade, Senhor, ali. E é interessante porque nesse contraponto, Jesus com o azurague ali nas mãos, né, derrubando as mesas, expulsando os cambistas ali, os vendedores, jogando para fora do templo aquilo que não era para estar ali. Acontece algo completamente diferente naquele momento, né? Porque, embora Jesus estivesse agindo com severidade contra os comerciantes, expulsou-os do templo, a Bíblia diz na sequência que os frágios, eles, né, a Bíblia diz no Mateus 21:14, após essa limpeza do templo, essa purificação,
vieram a ele cegos, coxos no templo, e ele os curou. Então nós vemos até o contraponto dessa autoridade, né, que, como você falou, embora Jesus tivesse toda a autoridade, a Bíblia diz, nos céus e na terra, né, ele tem todo o poder nas mãos, uma palavra, mas Jesus, embora todo este poder, ele se importa com o necessitado, com o pequeno. A Bíblia diz, né, ele se encurva para ver a alma do aflito. E a Bíblia diz que ele curou a todos. Então, essa é a ação do Espírito Santo. O Senhor, como você disse, ele não tolera o pecado, mas ele ama o pecador. O homem pode estar ferido, doente, magoado, né, decepcionado, mas quando ele vai a Jesus, o Senhor está pronto para operar no seu coração, para trazer a ele a cura, trazer a ele a libertação, trazer a ele uma nova vida. Porque cada um destes que foram curados, né, o que era cego que foi curado, teve uma vida transformada. Aquele que era coxo, então teve uma vida transformada. E o Senhor está pronto para fazer isso a todos aqueles que vão até ele. Nós podemos até dizer que esse foi o resultado de que dos cambiadores, dos vendedores, eles fossem expulsos do templo ali, o templo foi purificado e esse foi o resultado. Interessante que Isaías 5:6 está até referenciado ali, diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, toda uma operação gloriosa, né? As águas aqui falam da operação do Espírito Santo na vida do homem. Nós podemos até dizer aqui, né? Os cegos ali, o que é o cego? O cego é aquele que não vê, né? Ele não consegue ver a luz, porque visão é isso, é luz, né? E quando nós falamos de luz, né, nós falamos de quê? De revelação, a revelação do projeto de Deus. Sim. Então, hoje, você recebeu esse episódio, talvez, e hoje Deus está abrindo os seus olhos para que você contemple esse tão grande projeto de salvação. O coxo, né, ele até caminha, mas ele caminha com dificuldade. Com inconstância. Com inconstância, né? Claudicando. Talvez, pastor, você está dizendo no seu coração, eu estou caminhando dessa maneira. Um dia eu quero Jesus, no outro dia eu não quero. Um dia o templo está pronto para adoração, outro dia ele não está, mas hoje o Senhor pode transformar a sua vida e trazer essa cura espiritual, que você possa caminhar firme com Ele. Para onde? Né? Para onde nós estamos caminhando? Nós estamos caminhando para a eternidade, né? Pastor Roberto, o próximo tópico é interessante porque nós vamos voltar à figueira. Sim. Porque o que acontece, né? Marcos 11:20 diz assim: a figueira secou desde a raiz. E Pedro lembra disso. Quando Pedro ele volta e vê a figueira, ele fala para os outros: olha, a figueira secou desde a raiz, né? Então aquela figueira frondosa que não tinha frutos, o resultado agora é essa cena, essa figueira seca, né? Do topo até as raízes, né? Então esse também é um alerta para nós e para você que nos assiste, para cada um de nós, porque a partir do momento que nós deixamos o Senhor fazer parte da nossa vida, que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós temos que dar frutos. Sim. São os frutos do Espírito, né? É o resultado dessa mudança de vida, dessa transformação, dessa caminhada, dessa experiência, dessa comunhão, dessa entrega com o Senhor. Nós temos que dar frutos. Interessante que essa expressão, porque a raiz é justamente a parte da árvore que vai alimentá-la, né? É onde vai buscar a água, ela vai estar firme ali, porque se vierem as tempestades, os ventos, se você não tem uma raiz forte, ela vai tombar. Ela vai cair, ela não consegue buscar os nutrientes, né? Sim. Então, mostrando aqui que essa ausência de frutos, né? Essa falta de experiências, isso vai trazer isso na vida do homem. Eu costumo dizer nas minhas igrejas que nós temos que viver sempre uma novidade com o Senhor, todos os dias. Deus é Deus de novidades no seguinte sentido, né?
Todos os dias o Senhor tem algo novo para nós, tem uma experiência nova. Essa semana nós estamos vivendo a semana de madrugada. Deus quer dar uma experiência. Essa semana nós estamos vivendo a semana de jejum. Deus quer nos dar uma experiência. Culto ao meio-dia, evangelização, pelos familiares, pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho. Em cada momento da nossa vida ali, o Senhor tem uma experiência. Culto de segunda-feira é um culto de adoração. Há um fruto ali que o Senhor quer gerar nos nossos corações. Culto de doutrina na terça-feira, as escolas bíblicas dominicais. Então, todos esses momentos são momentos especiais na nossa vida, onde nós vamos gerar frutos para o Senhor. E isso é uma experiência individual, né, pastor Alex? Cada um tem que ter essa experiência com Deus, de buscar viver isso a cada dia. É interessante porque, na sequência, quando os discípulos, passando com Jesus, eles estavam caminhando para Betânia e veem que a figueira havia secado, eles ficaram assim, espantados com aquilo, né? E Jesus disse para eles, olha, que eles veriam coisas maiores se tivessem fé. Então, pela fé, Jesus ensina para eles ali 3 aspectos. Primeiro, sobre a fé. Né, que o homem com fé, ele até usa a expressão, né, que poderia pedir ao monte que se remova de um lugar para o outro e ele obedeceria. Ele fala sobre a fé, sobre a oração e sobre o perdão. Então, o texto fala aqui, né, em Marcos 11, 25, quando estiverdes orando, perdoai. Então, nós vemos aqui a questão da fé, porque a fé é o homem estar confiante no Senhor, né? Quando Jesus fala ali da montanha de remover de um lugar, não era poder de palavras, não é pensamento positivo, não era isso. Era o projeto de Deus, o homem viver o projeto de Deus, viver aquilo que segundo a vontade do Senhor e a operação do Senhor, crer na operação de Deus. Na oração também, não é que Deus está subjugado a cumprir tudo aquilo que nós... É uma determinação, né? Há pessoas que possam entender isso, eu vou determinar e Deus vai fazer. Não é assim. A oração é o homem que se coloca diante do Senhor e clama ao Senhor e Deus ouve pela sua misericórdia. Glória a Deus. Né? Então o Senhor traz para eles aqui um ensino, mas ainda um detalhe importante, fechando, sobre o perdão. Porque Jesus disse, mas como que você vai orar e pede misericórdia a Deus e não exerce misericórdia? Pede perdão a Deus e não perdoa. Até a figueira seca, né? Quantas figueiras secas, às vezes você está vendo aí, mas é o momento de você orar por essas figueiras secas para que elas voltem novamente a ter uma experiência com Deus. Sim. Né? Justamente. Então Jesus traz esse ensino através para os discípulos, mostrando que através da oração, da fé, né, nós podemos romper todas as barreiras e caminhar na presença do Senhor. Glória a Jesus. Pastor Roberto e os nossos queridos que estão nos assistindo, nós estamos chegando ao final, mas fica aqui essa pergunta, né? Que frutos ele, Jesus, encontra na nossa vida, né? E fica essa pergunta para você que está nos assistindo, para cada um de nós, quais os frutos o Senhor está encontrando nas nossas vidas, né? Mateus 7,20 diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Então é o momento que nós pedimos ao Senhor que nós possamos dar frutos, né? Sim. Para o Senhor, que nossa vida seja uma vida de adoração, de louvor ao Senhor. Pastor Roberto, no próximo episódio dessa série especial, né? Nós vamos falar do rei confrontado, o momento que Jesus é confrontado e é rejeitado ali, né? O texto, com que autoridades faz essas coisas? É a pergunta dos religiosos, dos homens ali, a respeito de Jesus. Então nós vamos ver esse momento, né? E esse momento vai trazer uma reflexão também, né? De nós fugirmos disso. O momento é de nós termos o Senhor muito próximo das nossas vidas. Amém. A todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Pastor Roberto. A paz do Senhor Pastor Alex, a paz do Senhor a todos e até o próximo episódio.